Olá a todos, eu sou o professor e filósofo Fábio Goulart e estou fazendo esse vídeo especial para a turma C11 da Escola Gilberto Jorge. Maior saudade de vocês, a gente pouco se conheceu, pouco conseguiu se divertir. Na verdade, a gente fez só aquela aula, né, ali comparando La Casa de Papel, explicando um pouco do surrealismo e a filosofia. Aliás, o que é filosofia? É, vamos dizer assim, a primeira matéria nossa durante o ano. Porque a filosofia é um conhecimento que é muito importante que vocês saibam o que é filosofia, diferente da matemática, onde vocês têm que ter o raciocínio para fazer as contas de matemática. Para filosofar, a gente precisa antes saber o que é filosofia. Então eu enviei 4 aulas para vocês que foram realizando aí ao longo das últimas semanas, e agora nesse vídeo eu vou aproveitar para estar explicando essas aulas, né, e matando alguma dúvida que possa estar com vocês. Afinal, esse negócio de aula à distância não funciona tão bem, né? Porque não tem o professor ali para estar explicando, ajudando, principalmente para vocês, que filosofia é uma matéria que vocês estão vendo pela primeira vez. Então eu espero que ajude bastante. Então se liga só, vamos dar uma olhadinha na aula 1. Legal! Bem louco! Então, a primeira coisa que vocês devem ter notado, aqui embaixo ó, tem todas as minhas redes sociais. Vocês vão me encontrar em todas essas redes aqui, procurando por Filosofia Hoje. Filosofia Hoje é a minha página, meu site, que deu vários frutos aí, né? Já tenho quase 100 mil curtidores no Face, 30 mil inscritos no YouTube, que são as minhas principais redes, mas as outras todas aí, Instagram, todas vocês vão me achar também. É um jeito da gente ir matando a nossa saudade aqui, tá? Friend, Brent Rambo. Então, a primeira aula, o que significava palavra filosofia, olha só. A palavra filosofia é uma palavra grega. Então, pensem, por exemplo, naqueles filmes do Hércules, coisas de mitologia, gurizada que joga PlayStation, né, o God of War, ou Good of War, alguns falam, né? Eu não entendi o que ele falou. Pensem nisso, esse é o cenário, tá? E é lá na Grécia Antiga, 2.700 anos atrás, ou seja, 700 anos antes de Jesus, faz muito tempo mesmo, é que a filosofia vai aparecer. E essa palavra ela não está lá por acaso, tá? Philo significa amor e Sofia significa sabedoria. Então, se vocês conhecem alguém chamado Sofia, já pode dizer, sabia que teu nome significa sabedoria em grego? Legal! É verdade. Então tem filo e tem sabedoria. Então o filósofo ou uma filósofa é alguém que ama a sabedoria. E aí o texto vem explicar. Amor, essa palavra filo, representava um tipo de amor, que os gregos tinham uma palavra para cada tipo de amor. Por exemplo, filo é um amor no sentido de amizade verdadeira. Agora, ágape é o amor que uma mãe tem pelo filho. E eros é o amor que um esposo tem por sua esposa, por exemplo. Né? Eles tinham uma palavra para cada tipo de amor. Algo que na língua portuguesa, que é a nossa, a gente não tem. Né? Então, filo é essa amizade verdadeira. E o que é um amigo verdadeiro? O amigo verdadeiro é aquele que a gente se sente bem ao fazer o bem, a buscar coisas boas. Sabia não? E Sofia, sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é aquilo que a gente pega nos livros, e sabedoria é aquilo que a gente adquire com a vida, com a vivência, com a experiência. Então, filosofia, amar a sabedoria, é amar a descoberta, é amar a dúvida, é amar a sensação de aprender, de descobrir coisas novas. Bem louco! Com o tempo a gente vai aprender que é isso que a filosofia busca. Que a gente aprenda, crie, descubra, invente novas ideias o tempo todo. Quem faz isso é um filósofo ou uma filósofa. É alguém que ama a sabedoria, né? É alguém que ama essa sensação de estar descobrindo coisas novas. Nos exercícios aqui vem uma explicação bem interessante para vocês. Eu sempre faço 2 tipos de exercício. Exercícios para compreensão, onde as perguntas querem que vocês respondam conforme está no texto. Então, como é que tu vai saber
isso aqui, ó. A palavra filosofia originalmente vem de qual idioma? Quem prestou atenção já sabe. Quem não prestou atenção, está com dúvida, vai ter que ler de novo e vai achar a resposta aqui. Exercícios para compreensão são exercícios conforme o texto. Às vezes a resposta está prontinha no texto, às vezes não está, e vocês têm que interpretar. Mas exercícios para compreensão é sempre respostas conforme o texto, tá bom? Black friend, Brent Rambo. E depois tem o exercício para reflexão, onde vocês vão ter que usar a cabeça de vocês para responder e o coração. É onde vai entrar os sentimentos e os pensamentos de vocês. Que a filosofia não adianta só ler e responder conforme o texto. Não. Vocês têm que usar o cérebro e o coração para responder. Tem que usar os sentimentos e a razão. Quando vocês juntam isso, vocês fazem algo que a gente chama de reflexão filosófica. Ou ainda de filosofar, ou atitude filosófica, a gente vai aprendendo isso ao longo dos anos, tá? E o exercício aqui era para escrever 3 coisas que vocês realmente amam e que, por amar, vocês gostariam de saber mais. Por exemplo, assim... Ah, professor, eu amo futebol. Eu posso botar futebol? Claro que pode botar futebol. Aliás, tem muita filosofia sobre o futebol, quer ver? É só a gente perguntar os porquês. Por que tu gosta de futebol? Por que o futebol faz tanto sucesso? Por que alguns jogadores ganham um salário tão grande no futebol? Por que o futebol feminino é muito menos valorizado que o futebol masculino? Só aí eu lancei um monte de questões filosóficas sobre o futebol. A gente pode filosofar sobre tudo, tá? E o que é mais legal é filosofar sobre aquilo que a gente gosta, sobre aquilo que a gente ama. E sobre aquilo que a gente gosta, sobre aquilo que a gente ama, a gente tende a filosofar muito melhor, tá? Espero ter ajudado aí bastante no exercício da aula 1. Daí a aula 2 era essa outra questão, ó. O que é a filosofia? Ou seja, diferente da palavra filosofia. A palavra filosofia já nos diz muito sobre a filosofia, mas não nos diz ainda o que é a filosofia. Muita gente mais velha, por não ter estudado filosofia na escola, pensa que filosofia é uma loucura, uma viagem, assim, pá. Não, tá errado. É o contrário disso, né? A filosofia é um pensamento racional, que segue regras, que pergunta os porquês para saber os porquês das coisas. E ao saber os porquês das coisas, ela vai organizando a nossa cabeça. Então a filosofia tem a ver com organização das ideias, e não com bagunça. Tem a ver com a busca da verdade, e não ficar blá blá blando opinião e discutindo o que a gente acha. Filosofia não é sobre o que a gente acha, filosofia é sobre como as coisas são. Legal! Legal! Então aqui a gente tinha exercícios para compreensão, conforme o texto, e alguns exercícios bem legais aqui. Um de puxar uma frase de uma música. Eu me lembro que com a idade de vocês, minhas primeiras filosofadas foram com músicas. Eu gostava muito da banda Legião Urbana, também da Capital Inicial, Paralamas do Sucesso. Hoje todas elas vocês conseguem buscar aí na internet, né? E tinham letras bem legais, assim, pra gente estar pensando, mas eu tenho certeza que vocês também curtem uma outra música cabeça, assim, né? Que faz vocês pensar. É esse tipo de frase que eu quero aqui. E também, né, eu pedia que vocês desenhassem um filósofo ou uma filósofa em seu trabalho. Como é que deve ser o trabalho dessa pessoa que fica pesquisando, perguntando os porquês, buscando a verdade do universo através das perguntas, das dúvidas? Como que deve ser um filósofo, uma filósofa trabalhando? E era para fazer um desenho sobre isso aí. Bem imaginativo, também podia pesquisar na internet. Até eu vi que alguns fizeram um desenho meio semelhante aqui ao Sócrates, né? Um dos principais filósofos que dizia isso aqui, ó, só sei que nada sei. Por que ele dizia só sei que nada sei? Porque ele dizia que se a gente dizer isso, a gente está sempre aberto a saber mais, ou seja, filosofar. Mas se a gente acha que sabe alguma coisa, a gente para de estudar sobre aquilo ali e emburrece, né? Empaca e não aprende mais nada. Então, a gente sempre tem que dizer só sei que nada sei. Tem que ter essa humildade intelectual para estar sempre aprendendo mais. A aula 3, eu então trazia uma música que se chama Filosofia. Ela foi escrita por um músico brasileiro de mais de 100 anos atrás, chamado Noel Rosa. E ele fala então que a filosofia ajuda ele a superar
os problemas da vida, já que ele tinha uma vida muito sofrida. Não tinha YouTube há 100 anos atrás, né? Então a versão que eu mandei o link para vocês é da Maria Gadu, que é bem legal, porque é um tipo de sambinha, assim, é uma música bem bacana, dá até para dançar, mas é o tipo de música para fazer a gente pensar, tá? Então tinha a letra e tinha algumas perguntas, não exatamente sobre a letra, né? Mas assim, por exemplo, né? Que é uma pessoa hipócrita? Dinheiro compra alegria? Você se considera feliz? Que são todas questões que aparecem na música. E aí vocês tinham que responder, usando a mente, usando o coração. Por isso são exercícios para reflexão, né? Você lembra que eu disse? Compreensão é conforme o texto, reflexão é conforme a mente e o coração. Quem não conseguiu escutar a música, teve que se virar só com a letra aqui. Para quem conseguiu, até gostaria aí que vocês mandassem o que acharam, que músicas mais vocês gostariam da gente usar para refletir na nossa sala de aula. Que aí quando passar essa pandemia e voltar, a gente pode fazer umas aulas especiais sobre as músicas que vocês gostam. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E a aula 4 que eu mandei para vocês tinha este textão aqui, que é um texto que eu uso com meus alunos do ensino médio. Então olha só, vocês estão aí no equivalente à 7ª série, né? A C10. Faltam ainda 3 anos para chegar lá no ensino médio. E esse texto aqui eu trabalho com meus alunos lá do ensino médio. Então é um texto bem mais profundo, é um texto com explicações bem mais complexas, mas eu tenho certeza que ao copiarem e lerem, vocês fizeram algumas reflexões. Não. Eu não estou exigindo os mesmos exercícios que meus alunos lá do ensino médio têm que fazer quando lê esse texto. Eles fazem lá uns exercícios bem cabulosos assim sobre isso aqui. Para vocês eu trouxe então um caça-palavras, onde tinham que encontrar as palavras que estão aqui sublinhadas, que são as principais palavras do texto. Filosofia, obviamente, utilidade, pensar, questionamentos. Então, após copiar esse texto aqui, era procurar essas palavras aqui. Deixa eu ver quantas eram. Eram 12 palavras, e elas estavam, como está dito aqui, ó, ou na horizontal, ou seja, assim, ou na vertical, assim. Não botei na diagonal, nada disso, para ficar bem fácil aí para vocês acharem, tá? Então essa aqui era uma aula mais para vocês lerem, refletirem livremente sobre o texto e se divertirem, né? Aí no caça-palavra. Eu, pelo menos, sempre me diverti bastante no caça-palavra. Então, volta e meia, a gente também vai fazer exercícios de caça-palavra, palavras cruzadas. Eu espero que vocês gostem, porque a gente sai um pouco daquela coisa pesadona da leitura, da interpretação. Embora a filosofia basicamente é isso, né? O filósofo, lembrando aquela do desenho lá, né, que vocês tinham que fazer, o filósofo ou a filósofa trabalham com textos, com livros, com artigos, com muita leitura, tá? Os livros, vamos dizer assim, são os equipamentos da filosofia e as bibliotecas são os laboratórios da filosofia, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês podem mandar para a escola, não se preocupem. Espero ter ajudado bastante esse vídeo, ajudado também a matar a saudade um pouquinho, pelo menos. Entre em todas as redes sociais que estão aqui embaixo para ficar conectado comigo. Legal! E a partir da semana que vem já voltamos então com mais aulas. Eu vou enviar mais 4 aulinhas aí, que cada semana vai entrando uma. Então quem ainda não copiou, não fez tudo, dá uma acelerada aí para não ficar para trás, tá? Qualquer dúvida mandem. E como eu sempre falo nos meus vídeos, no meu YouTube e no meu Facebook, obrigado, valeu e até a próxima.